E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Hoje eu vou ler um pouco e dissecar o texto dos neo-iluministas, assim intitulados, e vou aproveitar para bater um pouco também no MBL, porque eles fizeram uma live recentemente e conseguiram debochar mais dos anarcocapitalistas, e parece que ninguém respondeu esses caras ainda, tem que aparecer alguém que faça isso. Eu li os textos dele, e apesar de ser extremamente prolixo, tem muito conteúdo que não é necessário, eles ficam repetindo. Eu fui lá, me dei o trabalho de ler. Só que não dá para ler tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar com 1 hora, tá? Então eu peguei alguns pontos principais aqui, principalmente da parte 2, que é o que eu quero bater nesse vídeo. Eu vou falar um pouquinho também da parte 3, mas eu vou focar na parte 2. E o título dela é Imposto é roubo é um juízo analítico. Uma suposta obviedade tautológica desmascarada por Rafis Vieira. É importante salientar que antes de começar os textos, lá no prólogo, eles dizem o seguinte: defendemos imprescindivelmente a pauta da redução de impostos, cabendo apenas o necessário para as funções de um Estado liberal. Ok? No final da argumentação eu vou voltar para isso aqui, mas vamos começar. Na primeira parte, em determinado momento, ele diz: o tipo de proposição necessária para desqualificar o juízo de que todo imposto é roubo é justamente algum tipo de imposto não é roubo. Mas será mesmo que todo imposto é roubo? Isto é, será que na própria definição de imposto está incluso o conceito de roubo? Precisamos clarificar as coisas para prosseguir, tá? Isso já é mais ou menos lá no 5º parágrafo da primeira parte, então vocês veem que eles passam muito tempo para poder apontar o real problema do que vai ser abordado, tá? Então eles continuam mais no próximo parágrafo. Para nos adequarmos à visão anarcocapitalista, propomos um refinamento. Entendemos que a situação não precisa caracterizar-se como violenta ou de grave ameaça, mas que somente a subtração indébita do objeto em questão contra a propriedade do dono se dê. Assim, temos um conceito firme de roubo para trabalharmos. Perceba que, no entanto, surgiram duas questões sobre as quais precisamos também discorrer brevemente: o direito de propriedade privada e a questão da voluntariedade. Esse conceito que eles dão aqui para roubo já está errado. Isso caberia para furto. Só que a gente não diz que imposto é furto, a gente diz que imposto é roubo. Roubo é subtração de bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão. Eles falam aqui, ó, que entendemos que a situação não precisa caracterizar-se como violenta ou de grave ameaça. Precisa sim, para entrar em acordo com o termo que nós usamos para definir imposto e definir roubo. Tá? A gente precisa usar as mesmas definições, os mesmos significados, senão não faz sentido. Isso aqui que eles estão falando é furto. Então, mesmo que eles tentem usar isso aqui como base, velho, não vai dar certo. Já estou apontando aqui que já tem um primeiro erro, tá? Mas vamos lá. Eles passam para uma segunda parte chamada da propriedade privada. No que consiste o direito da propriedade privada? Eles perguntam. Primeiro, percebamos que no conceito de direito está inclusa analiticamente, pelo princípio da contradição, a competência para o uso da coerção contra quem o viola. Vejam bem, coerção contra quem o viola quer dizer que é coerção de forma defensiva ou de forma punitiva. Não dá para você encaixar aqui mais agressão, tá? Eles não explicaram aqui esses 3 tipos de coerção, mas eu já quero deixar bem claro que falta esse tipo de descrição, falta o tipo de descrição do que é agressão, do que é punição e do que é defesa. Mas vamos continuar. Coerção esta que é um aspecto essencial do conceito de direito. Após isso, diríamos que o direito diz respeito a um título de um indivíduo perante um certo objeto que coloca obrigações em todos os outros indivíduos. Obrigações como respeite o que eu decidi fazer com este objeto, não use sem minha permissão. Esses 2 exemplos aqui também estão errados. Respeite o que eu decidi fazer com este objeto. Bom, eu não sou obrigado a respeitar nada. Se meu vizinho tem um carro, por exemplo, e ele começa a martelar o próprio carro dele, eu não sou obrigado a respeitar aquela atitude. Eu só sou obrigado, por causa do direito negativo de propriedade privada, a não agredir a propriedade privada daquele cara por aquele fato. Simples assim. E vejam o próximo exemplo. Não use sem minha permissão. Para isso também não pode ser enquadrado de forma absoluta na propriedade privada. Por exemplo, eu sou um ladrão. Eu vou assaltar alguém. E eu boto uma arma na cabeça dele e digo: olha, não use o seu celular para chamar a polícia sem minha permissão. Ou seja, esses termos que eles estão usando aqui não são absolutos para essa questão. Vamos continuar. É, portanto, importante notar que o direito de propriedade privada possui também tanto um aspecto unilateral quanto um aspecto intersubjetivo. Unilateral na medida em que minha aquisição de um objeto não diz respeito a ninguém, senão a mim. Isto é, eu não preciso da permissão explícita de ninguém
para apropriar-me de um dado objeto. Bom, ele está falando aqui de apropriação originária? Não sei. Ele não deixou isso claro, tá? Não tem, nem no contexto dá para identificar se é isso aqui ou se ele está falando de outro tipo de apropriação. E veja, mesmo assim, há casos em que a apropriação ainda requer permissão de outros indivíduos. Geralmente isso quando é um contrato prévio. Vou dar um exemplo também. Eu moro na minha rua aqui, certo? Beleza. Chega alguém para comprar uma casa aqui. E aí o cara que vai vender, olha, diz o seguinte, olha, a gente vai precisar assinar esse contrato. E nesse contrato, uma das cláusulas é de que você só pode adotar um cachorro se 70% da população daquela rua aceitar que você adote um cachorro. Lhe permitir adotar um cachorro. Senão, a quebra de contrato, a casa vai continuar sendo sua, mas você não vai poder mais morar aqui. Bem, é um contrato totalmente exequível, tá? E entra justamente para mostrar que essa questão da unilateralidade está errada, tá? Ele também aponta uma questão intersubjetiva. Na medida em que esse ato unilateral tem repercussões para todos os outros indivíduos, já que a reivindicação do objeto em questão, como o meu, limita a gama de ações das outras pessoas com respeito a tal objeto. É indispensável ratificar que é a composição desses três aspectos, coerção, unilateralidade e intersubjetividade, que proporciona o que entendemos como propriedade privada e suas implicações gerais. Remover quaisquer dos três aspectos retira a noção de propriedade privada do seu status de direito. Bom, eu já mostrei aqui porque a unilateralidade não é uma questão fundamental para a propriedade privada, tá? Eu já dei um exemplo disso aqui. Então já tem mais um erro aqui, que eles se utilizaram para tentar meio que convencer os leigos de que eles estão corretos e que imposto não é roubo, tá? Eu vou ter que ler bem rápido e falar bem rápido, porque é muito conteúdo, cara, é muito conteúdo. Eu já tentei fazer esse vídeo antes, deu 28 minutos, eu quero que pare no máximo nos 25, e tem muita coisa para falar, tá? Então se alguém disser, ah, não, você tá falando muito rápido, assiste o vídeo um pouco mais lento, cara. Dá para assistir o vídeo em 0.75, se não me falha a memória. Continuando, entendido esse triplo aspecto, podemos notar que não é um simples fato natural o que entendemos por propriedade privada. Do mero fato de alguém usar um certo objeto de modo pioneiro, não é possível derivar a obrigação universal para que outras pessoas sigam as suas escolhas referente a tal objeto, sob pena de colapsar a distinção entre ordem empírica e a ordem normativa, violando a lei de Hume. Bom, isso é que eles estão certos, só que a gente não tenta fazer isso. O que a gente tenta é fazer a seguinte exposição. A ética, ela deve ser universal, ou seja, ela deve se aplicar igualmente a todos os outros indivíduos, e se todos os outros indivíduos agirem de forma ética, não vai haver conflito. Conflito é sempre um problema que está atrelado aos recursos escassos. A lei de propriedade privada é a única lei que dispõe da possibilidade, da capacidade, melhor dizendo, de alocar os recursos escassos de forma racional. É o único valor epistemicamente objetivo que a gente pode utilizar para definir quem vai ser dono ou não de algum tipo de propriedade, de algum tipo de bem. Caso o indivíduo queira agir de forma ética, ele necessariamente terá que seguir a lei de propriedade privada, porque ela é a única que consegue resolver os problemas de recursos escassos, que por si só é a definição também da ética, que é uma lei universal, que se aplica de forma igual a todos os indivíduos e que não entra em contradição. Por causa disso, ela permite que todos os indivíduos ajam de forma ética e assim não haja conflitos, tá? Espero que vocês tenham entendido, não sei se ficou claro o suficiente, mas acho que vocês entenderam, tá? Depois eles entram aqui para a parte do voluntarismo. Também é importante o papel que tem o voluntarismo no quebra-cabeça anarcocapitalista. Anarcocapitalistas, em sua maioria pelo menos, entendem que um critério suficiente para estabelecer que imposto é roubo seria o fato de que cobrança de imposto é um ato que vai contra a vontade daquele que o paga. Ora, diria o anarcocapitalista, como pode ser roubo? Como pode não ser roubo se é algo feito contra a vontade de alguém? Primeiro vejamos o que faz um ato ser voluntário. É, em suma, a concordância entre o arbítrio daquele que o pratica ou sofre e o próprio ato. Assim, eu lhe doar uma certa quantia de dinheiro consiste num ato voluntário pelo fato de que minha vontade e o ato que eu pratiquei estão em harmonia. Aqui a gente tem um problema também. A voluntariedade não pode ser o ponto necessário, o ponto de critério para definir se porque imposto é roubo ou não. A voluntariedade nem entra nesse aspecto. Muitas vezes nós falamos de voluntarismo, mas falamos no lato sensu. Aqui a gente vai ter que entrar no estrito sensu. Por quê? É uma questão muito mais profunda. Os anarcocapitalistas geralmente são praxeologistas também, né? Tendem a seguir
Mises, a praxeologia misesiana. No vídeo do MBL, os carinhas lá falam que o Mises é uma leitura muito fácil e tal, é muito acessível, por isso que ele é muito lido. Bom, parece que pelo menos o cara que escreveu esse artigo não leu Mises. Da página 30 até a página 130, Mises explica por que todas as ações são propositadas. Logo, todas elas são voluntárias no estrito senso. E eu vou dar uma explicação bem simples para isso, usando o próprio requisito que eles falam aqui, pelo fato de que minha vontade e o ato que eu pratiquei estão em harmonia. Vamos lá, sem respirar muito, porque o negócio tem que ser ligeiro. Um cara chega e aponta uma arma pra minha cabeça. Eu gosto sempre desses exemplos assim, porque a gente tá vivendo num mundo tão radical que tá ficando cada vez mais difícil. Um cara chega e aponta uma arma na minha cabeça. Minha vontade é sobreviver, certo? O ladrão diz o seguinte: me dá o teu dinheiro, me dá o teu celular, ou eu te mato. Se meu objetivo é sobreviver, eu vou lá e entrego tanto o celular quanto ao dinheiro que o cara pede, que o cara manda entregar. E eu permaneço vivo. Ora, minha vontade de permanecer vivo entrou em harmonia com o meu ato de entregar as coisas ao ladrão para permanecer vivo. Então, eu não sei de onde ele tira que nós utilizamos o voluntarismo para aplicar isso ao quesito do imposto ser roubo. Sinceramente, não faz sentido para mim. Eu não sei de onde é que eles tiraram essa conclusão. Muitas vezes nós falamos sim do imposto ser roubo, mas é só no lato sensu. Nunca ninguém utilizou o voluntarismo para explicar isso, tá ligado? Se utilizou de forma errada. Você teria que pegar e ver os anarcocapitalistas fundamentando realmente a questão do imposto ser roubo, que é subtração de bem alheio mediante a agressão ou ameaça de agressão. Tá? Vamos continuar aqui também. É evidente que pela própria natureza do imposto, isto é, sem um ato coercitivo que independe da vontade daquele que é incumbido com a obrigação de pagá-lo, isto é, não interessa se o sujeito que vai pagar o imposto o faz de bom grado ou faz sem a mínima concordância com tal ato. É preciso elucidar, no entanto, que este fato não é, de forma alguma, suficiente para que cheguemos como numa dedução no conceito de roubo. Realmente não é, porque aqui eles falam de coerção, mas eles não falam de agressão. Em nenhum momento dessa parte do artigo existe a palavra agressão. Nenhuma. Eles usam coerção, eles usam sempre a palavra coerção, e em cada parte do texto eles dão um significado diferente para a coerção. Isso é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou reler essa parte aqui. Veja, é evidente que pela própria natureza do imposto, isto é sim um ato coercitivo que independe da vontade daquele que é incumbido com a obrigação de pagá-lo. Ele fala simplesmente de uma coerção aqui. Mas aí quando ele fala mais para frente, ele dá um exemplo. Pensemos em um indivíduo que praticou um ato criminoso e que foi estabelecido que a punição dele será a reclusão por um certo período de tempo. Ora, o ato de colocar em prática a pena deste crime certamente vai contra a vontade daquele que o sofre. O indivíduo, sendo punido, pode reclamar e resistir, mas o fato do ato ser coercitivo contra este indivíduo certamente não nos leva à conclusão de que tal ato é, portanto, caracterizável com uma instância de cárcere privado. Não, pois é por outras razões, que vão fazer o uso de conceitos inseridos no corpo normativo, que iremos justificar tal punição, seja a partir de um viés meramente legalista, ou de um viés normativo jurídico, ou de um viés anarcocapitalista. Ele violou a propriedade privada, logo deve ser punido. Aqui a gente entra numa questão bem mais profunda. É um sofisma, isso aqui é uma falácia que o Schopenhauer bate junto com o Olavo de Carvalho no livro Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Se chama hominímia sutil, na verdade. É quando ele pega o mesmo termo, a mesma palavra, e aplica ela de formas diferentes, de acordo com o contexto, mas no final das contas, ele aplicando essa palavra de forma diferente, faz parecer que a argumentação dele se torna conclusiva. Olha, no começo aqui ele diz que imposto é coercitivo e independe da vontade, com a obrigação, e por isso é que isso não pode ser suficiente para caracterizar só como coerção, algo ser roubo, imposto e tal. Beleza. Só que, depois, ele tenta usar coerção, mas no final ele explica, olha só, não, pois é por outras razões. Ele violou a lei de propriedade privada, logo deve ser punido. Ou seja, aqui foi um caso onde coerção foi agressão. Teve uma primeira agressão do indivíduo lá, ele fez uma besteira, agrediu alguém, usou coerção e agressão. Só que antes eles falam só de coerção. Não falam de um ponto onde houve violação de propriedade privada. É por isso que é bom deixar claro que coerção pode ser coerção agressiva, defensiva e punitiva. Você pode usar a força para punir alguém, você pode usar a força para se defender de alguém que está lhe atacando, ou você pode usar a força para agredir alguém que não iniciou força contra ninguém. Eles não definem isso. Eles não usam sequer a palavra agressão. Porque veja,
Subtração de um bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão. Esse significado seria bastante bom para roubo. Não sei porque eles tentaram utilizar outra maneira aqui. Não sei porque eles tentaram utilizar coerção. Não é coerção que a gente usa, é agressão. Tá? Veja que o que há em comum em todas essas razões é o fato de Homero atribuir coerção ao ato não ser suficiente para que indiquemos a ilegitimidade do ato e muito menos para que o categorizemos como roubo. Bom, realmente não é a coerção, é a agressão. Mas por que vocês não usam a palavra agressão? Por que vocês usam só coerção? Porque dá margem para diversas interpretações. Para que as pessoas que são leigas olhem e digam, meu Deus do céu, esse cara tem uma argumentação peremptória, finalizou os anarcocapitalistas. Mas quando a gente vai ver, realmente não tem uma profundidade tão grande assim. E outra coisa, eles não utilizaram a ética argumentativa roupiana, tá? Eu achei que haveria uma introdução a Hope aqui, mas não há. Vou continuar lendo aqui. Segue-se então que voluntariedade por si só não é critério suficiente para que cheguemos à conclusão de que imposto é roubo. Realmente não é, porque tem a questão da agressão. Em outras palavras, constatarmos a identidade entre a cobrança de impostos e o ato de roubo pela mera descrição empírica de inadequação entre a vontade e o ato condiz com o típico salto falacioso de um fato empírico para uma acessão com carga normativa. Isto é, violação da lei de Hume. Eu não consegui entender aqui como é que eles fazem isso, porque não é isso que a gente faz. Nós não fazemos isso. A gente utiliza da ética argumentativa roupiana, a gente usa justamente dos conceitos analíticos, tá? Mas a gente não deriva aqui um dever de você seguir a ética. Só dizemos que, caso você queira agir de forma ética, como a única ética válida, verdadeira, é a propriedade privada, você vai ter que seguir a lei de propriedade privada. É só isso, tá? Para terminar essa parte aqui, eles dizem, é como se desta descrição puramente empírica emanassem normas, algo que é deveras inadequado frente a uma concepção puramente empírica emanasse normas. Me perdi aqui, desculpa. É como se desta descrição puramente empírica emanasse normas, algo que é deveras inadequado frente a uma concepção de normatividade autônoma. Isto é, se rejeitamos teorias reducionistas e empiristas ingênuas da normatividade, não é à toa que há essa necessidade de uma justificação na forma de um sistema teórico fundante para que possamos fazer tal consideração na forma de um juízo de identidade. Bom, o Hans Hermann Hoppe está aqui para isso, para responder essa parte, e eles não refutaram Hoppe, tá? E na última parte, eles falam o seguinte, é meio que a conclusão dessa parte. Da resultante inexistência da analiticidade entre os termos imposto e roubo, fica evidente para nós que não é suficiente fazer um mero apelo à voluntariedade. Realmente não faz, porque o Mises já explicou que toda ação é voluntária, tá? Isso quando a gente entra no estrito sensu. No lato sensu você pode falar o que você quiser, a palavra que você quiser, com o significado que você quiser. Só que no estrito sensu, a voluntariedade, a própria voluntariedade não existe. Eu recomendo que vocês leiam da página 30 até a página 130 do Mises, para vocês entenderem isso. Também há um vídeo do Alexandre Porto, que o nome é Toda Ação é Voluntária, que explica de forma bem simples essa questão, tá? Para que vocês não venham tentar argumentar de formas imbecis aqui embaixo, tentem entender sobre o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Da resultante inexistência da analiticidade entre termos, imposto e roubo, fica evidente, blá 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 blá. Beleza. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Temos tanto que dispor de um fundamento teórico que possibilite utilizarmos os termos imposto e roubo sob um esquema comum e assim cheguemos à sua equivalência. É o que a posição de Hans Hermann Hoppe, também tomada como pretensa metaética por alguns, é chamada de ética argumentativa. Visa fazer uma série de premissas que objetivam estabelecer a lei de propriedade privada como independente de qualquer esquema normativo maior, estabelecendo com efeito a primazia desta lei sobre todas as outras, e mais, a primazia do próprio conceito de propriedade privada sobre todos os outros conceitos que estão dispostos regularmente nas teorias normativas de liberdade, vida, independência, etc. Vou parar por aqui. Eu achei que eles falariam do Hans Hermann Hoppe na outra parte do artigo, aí eu fui dar uma lida e eu cheguei a pérolas como essa aqui. Isso na terceira parte, tá? Imposto não pode ser roubo simplesmente por suas descrições serem supostamente idênticas. Veja só, ele fala aqui que elas são supostamente idênticas. Só que para justificar isso aqui, ele dá um exemplo anterior dizendo: imagine que você testemunhe 4 homens prendendo um quinto e colocando no porta-malas de um carro. O homem grita por socorro e implora para não ser levado. Essa parece ser a descrição de um sequestro, mas pode também ser o caso de que um homem é um estuprador fugitivo. Bom, ele dá um exemplo de algo que parece que tem a mesma descrição e tenta justificar algo que tem uma descrição supostamente idêntica, mas ele não explicou aí porque uma não é idêntica e a outra é idêntica, ou porque as duas não são idênticas, tá? A de baixo ele explicou, olha,
Porque tem uma questão de um estupro aí, que deveria entrar na interpretação, mas na do imposto ser roubo. Por que não entra? Por que eles não fazem isso? Porque não é possível, tá? Bom, eu vou... Depois de demonstrar aqui todas as falhas que estão aqui, que é basicamente utilizar de uma homonímia sutil da palavra coerção e também da palavra voluntariedade para ficar mais fácil deles argumentarem e criarem um espantalho dizendo que nós acreditamos que só a voluntariedade é necessária. Não só a voluntariedade é necessária, porque ela é uma questão, tipo, de toda ação. Toda ação necessariamente é voluntária, tá ligado? Então a questão de imposto ser roubo não é por causa disso, tá? A gente muitas vezes fala no lato sensu, mas não é essencialmente por causa disso. Eles deveriam ter usado o mesmo significado que nós usamos para roubo. Eles tentaram criar um significado ali que se atribui a furto. Eu não sei por que eles fizeram isso, porque parecem ser pessoas inteligentes, mas caíram aqui em uma coisa bem simples. Eu vou dar um termo aqui, eu vou dar um significado para coerção que eu acredito que ficaria muito mais bem equilibrado, muito mais bem descrito. Coerção é o uso da força ou ameaça de uso da força, caso o fim do indivíduo ameaçado não entre em harmonia com o fim do ameaçador. A partir daqui você pode derivar o que é uma coerção defensiva, punitiva ou agressiva. Tá? Vamos voltar agora para o começo, para o prólogo deles aqui, onde eles dizem o seguinte: defendemos imprescindivelmente a pauta da redução de impostos, cabendo apenas o necessário para as funções de um Estado liberal. O que é necessário para um Estado liberal? Me digam aí. Vocês conseguem responder o que é necessário para um Estado liberal? Não sei. A partir de quando um imposto é roubo ou quando um imposto não é roubo? Porque é o seguinte, eles dizem logo no começo do texto que o tipo de proposição necessária para desqualificar o juízo de que todo imposto é roubo é justamente algum tipo de imposto não é roubo. Vamos basear agora nessa nossa argumentação, nessa parte aqui agora. Ok. A gente pode partir de 3 pontos. Ou todo imposto é roubo, que é o que os anarcocapitalistas fazem, ou nenhum imposto é roubo, só que ninguém faz isso. Tem muita gente, inclusive, que acha que tem impostos que são roubo e outros que não são, tá? Logo, só sobra aqui algum tipo de imposto não é roubo. O que seria um imposto que não é roubo, tá? Porque a partir do momento que a gente compreende que a interpretação dos indivíduos acerca de muitas coisas sobre a realidade é subjetiva, o valor que elas atribuem a muitas questões é subjetiva, não tem como você definir um parâmetro objetivo para dizer o que é imposto ou o que não é, o que é roubo e o que não é roubo. Vamos supor, por exemplo, que o Brasil cobre agora 1 trilhão de impostos por ano de todos os indivíduos e isso faça com que a justiça passe a ser perfeita. Não há mais crimes no Brasil. Eles gastam 1 trilhão e conseguem essa proeza, tá? Muita gente poderia dizer, olha, esse imposto não é roubo porque ele conseguiu atingir o objetivo de não haver mais crimes, a não ser os crimes do Estado. Vamos parar para analisar. Como é que a gente garante que isso não poderia ser feito com 900 bilhões? Ou com 800 bilhões? Ou com metade? Ou com 1/3? Ou com 1/5? Como é que a gente pode garantir isso? Não dá. A gente só poderia garantir isso se essa função que o Estado diz que vai fazer estivesse à mercê do mercado, porque aí sim haveria cálculo econômico. Mas se não há cálculo econômico, não tem como você dizer de forma objetiva se aquilo está sendo realmente efetivo ou não. Não tem como você objetivar a partir de um ponto quando o imposto se torna roubo e quando ele não é roubo. Vocês estão caindo nos mesmos problemas dos socialistas. Quando na live do Renan, do MBL, tem um momento que ele fala em que muita gente só xinga ele e não argumenta. Bom, eu tô aqui argumentando, não xinguei em nenhum momento até agora. Mas ele fala sobre aqui, deixa eu ver, da gente chamar ele de socialistas. Bom, é justamente por isso. Eles caem num problema de impossibilidade de cálculo econômico sobre o socialismo, só que eles não entendem que essa impossibilidade de cálculo econômico também se eleva a qualquer tipo de serviço que o Estado pretenda promover, tá? Inclusive, o Jesus Huerta de Soto tem uma palestra chamada sobre problemas acerca do liberalismo. Eu não lembro exatamente, eu vou tentar deixar o link dela aqui na descrição. Se eu não deixar, alguém comenta aqui, por favor, para eu poder responder, tá? O Jesus Huerta de Soto, inclusive, ele começa a palestra dizendo: "El liberalismo es una utopia teoricamente impossível." Ele começa isso e ele começa a apontar os problemas do liberalismo. Eu vejo o liberalismo como uma bifurcação. Você vê ali um caminho fácil e um caminho difícil. Eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo. Não sei não. Será que eu falei? Acho que não. Bom, é uma bifurcação. Você tem um caminho fácil e um caminho difícil. O caminho fácil é por onde as pessoas preferem ir. Só que isso leva à expansão do Estado.
E o caminho difícil leva ao anarcocapitalismo, sabe? O caminho é bem mais complicado, mas o fim do caminho é muito maior, é muito melhor e, caramba, é economicamente muito mais proveitoso, não só economicamente, como também eticamente e economicamente. Agora eu quero apontar aqui alguns problemas dos carinhas lá do MBL. Eles nos chamam de jovens e dizem que por isso nós não temos capacidade de argumentar, mas põem jovens como ponta de lança para poderem se defender. Quem já conhece a história do Cavaleiro das Trevas sabe que o Superman chega lá para bater no Batman. Aí o Superman diz, olha, se você não parar de fazer as merdas agora, simplesmente depois de mim vão mandar outra pessoa do governo para tentar te prender. E aí o Batman diz, olha, depois de você vão mandar quem? Ele já sabia que ia derrotar o Superman. É a mesma coisa que acontece aqui. Se tu derrota argumentativamente o Mamãe Falei, depois tu derrota um dos caras que é líder do MBL, um dos fundadores do MBL, vai ficar quem agora pra vocês mandarem? Não sei. Aí vocês mandam os peões. Os caras que se intitulam os neo-iluministas, que parecem mais babadores de ovo dos déspotas. Não faz o menor sentido. Quem entende essas questões não vai cair nesse tipo de falácia, de hominímia sutil, tá? Nesse tipo de espantalho, alegar que é só a voluntariedade. Não, não é só a voluntariedade, velho. Tem todo um aspecto por trás. Eu queria saber de onde é que emana isso aqui, porque quando a gente fala de voluntariedade no estrito senso, toda ação é voluntária, tá? Deixa eu ver aqui mais. Eles tentam ridicularizar os anarcocapitalistas e dizem a doutrina foi muito efetiva do ponto de vista político nos últimos anos. Bom, foi sim, porque muita gente deixou de ser estatista e finalmente virou anarquista, tá? Eles também tentam se vangloriar por dizerem, olha, nós do MBL aprovamos a PEC do teto. Bom, a PEC do teto vai fazer o quê? Com que o Estado permaneça no poder. Simplesmente ele vai dar uma retraída, só que quando ele voltar, ele vai voltar com tudo, porque as pessoas vão passar a acreditar que é possível existir um Estado efetivamente bom. Um Estado que seja bom no que ele faz, tá ligado? Não faz o menor sentido, eu vou ficar por aqui, já tô cansado. Falei rápido pra caramba nesse vídeo, porque se eu falasse devagar, teria 45 minutos. E 27 minutos já é muita coisa, tá? Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Neoluministas, virem ANCAPs. É a melhor coisa que vocês podem fazer.